Vestido com seu tradicional manto azul, o Chelsea Futebol Clube passou de um time mediano da Inglaterra para um gigante europeu nos últimos anos. Olá pessoas, sejam bem-vindos ao canal Origem Esportes. Eu sou o Guto e hoje vamos conhecer em 10 fatos a fantástica história dos Blues. Então, já deixa um like e bora pro vídeo. A história dos Blues começa em 1896, quando os irmãos Gus e Joseph Myers compraram o estádio de Stamford Bridge em Fulham, no oeste de Londres, tendo em mente a intenção de sediar partidas de futebol de primeira classe no local. Porém, os irmãos tomaram posse do estádio apenas em 1904 e, a princípio, tentaram convencer o Fulham Futebol Clube a adotar o campo como casa. Porém, a equipe não aceitou, e isto gerou a ideia dos irmãos de fundar seu próprio clube de futebol para ocupar o Stamford Bridge. E em 10 de março de 1905 foi fundado o Chelsea Futebol Clube, com os Blues iniciando sua jornada futebolística na segunda divisão inglesa na temporada 1905-1906, tendo estreado na primeira divisão inglesa na temporada 1907 e 8. Em suas origens, o Chelsea usava camisas azul e tom, um tom de azul mais claro puxado por verde. Esta camisa era combinada a calções brancos e meia azul escuro ou preta. Já a clássica camisa azul royal que conhecemos hoje foi utilizada apenas alguns anos depois, e em 1964 surgiu a combinação que conhecemos hoje com camisa e bermuda azul e meias em branco. Já o uniforme reserva sempre variou em todo amarelo ou com camisa e bermuda branca e meias azuis, e o uniforme reserva já foi até mesmo vermelho. Mais recentemente, os uniformes alternativos do Chelsea se tornaram todo preto. Ao longo dos anos, o Chelsea foi a casa de artilheiros notáveis que sempre deram muitas alegrias aos torcedores do clube. Entre eles, destaca-se Peter Osgood e Roy Bentley, dividindo a quinta posição como maiores artilheiros da história do Chelsea, com impressionantes 150 gols cada. Em quarto lugar, temos o marfinense Didier Drogba, que deixou sua marca no clube com 164 gols. Abrindo o pódio fica Kerry Dixon, que anotou 193 gols pelos Blues. A segunda posição é ocupada pela lenda Bob Tumbling, que em sua trajetória vestindo o manto azul, balançou as redes 202 vezes. Contudo, o topo do pódio fica para o meio-campista Frank Lampard, que eternizou seu nome na história do Chelsea Futebol Clube ao marcar impressionantes 211 gols, tornando-se ele o maior artilheiro da história dos Blues. O Chelsea já teve inúmeros grandes jogadores, alguns dos quais tiveram uma grande longevidade no clube, tendo John Hollins a quinta maior quantidade de aparições pelos Blues, atuando pelo clube de 1963 a 1984, com um total de 592 jogos. Em quarto lugar, temos Frank Lampard, que disputou 648 jogos pelos Blues entre 2001 e 2014. Já John Terry ocupa a terceira posição, defendendo o Chelsea de 1998 a 2017, com um total de 717 partidas. Já a lenda do clube, Peter Bonetti, vem em segundo lugar com 729 jogos pelo Chelsea, entre 1959 a 1979. No topo da lista está Ron Harris, outra lenda do clube, que fez incríveis 795 aparições pelos Blues, entre 1961 a 1980. Além disso, David Calderhead foi o treinador que mais dirigiu o Chelsea em toda a sua história, com incríveis 966 partidas entre 1907 a 1933. Presente no escudo do clube desde 1953, o leão é o mascote oficial do Chelsea Futebol Clube. Inspirado no brasão de armas cívico da cidade metropolitana de Chelsea, o felino traduz sabedoria, poder, justiça, além de orgulho, domínio e segurança, sendo um exemplo de grande demonstração de força e coragem. Ideais estes presentes na história do Chelsea. O clube possui um casal de leões como mascotes de campo, sendo eles o leão Stamford e a leoa Bridget, que logicamente foram inspirados no nome dado ao estádio do clube. Normalmente, os clubes de futebol são os responsáveis pela criação dos estádios. No entanto, este não é o caso do Stamford Bridge, que já existia desde 1877, vindo a se tornar o responsável pela criação dos Blues 28 anos depois.
O Stamford Bridge localiza-se no bairro de Fulham, no oeste de Londres, e já teve a honra de receber jogos da seleção inglesa em 3 oportunidades, além de ter sido palco de 3 finais de Copa da Inglaterra. O Stamford Bridge recebeu algumas reformas que o deixaram com uma capacidade de aproximadamente 40 mil torcedores, sendo o Stamford Bridge a única casa do Chelsea nos seus mais de 100 anos. Devido à sua ascensão nas últimas décadas, o Chelsea adquiriu grandes rivalidades dentro da Inglaterra, como por exemplo contra o Liverpool, com quem fez grandes jogos na Champions League, além de também possuir uma grande rivalidade com os times de Manchester, com quem fez as finais da Champions de 2007 e 2008 e na temporada 2020-21. No entanto, seus maiores rivais históricos são de Londres, sendo eles o Queen's Park Rangers, o Brentford e os gigantes Tottenham e Arsenal, com quem fez grandes finais e disputas de títulos. No entanto, o maior rival do Chelsea não poderia ser outro senão o Fulham, com quem divide o mesmo bairro. Mesmo sendo um dos gigantes do futebol inglês, o Chelsea não escapou de levar algumas goleadas, sendo a pior delas um 8-1 para o Wolverhampton na elite inglesa de 1953-54. No entanto, os Blues também já aplicaram várias goleadas na história da primeira divisão inglesa, com destaque para um 7-0 sobre o Norwich na Premier League de 2021-22. Já na temporada 2009-2010, os Blues venceram a equipe do Wigan Athletic pelo placar de 8-0, tendo esta goleada sido igualada pelo Chelsea no campeonato inglês da temporada 2012-2013 sobre a equipe do Aston Villa. Já na Taça dos Campeões Vencedores de Taça, o Chelsea conseguiu sua maior goleada internacional na temporada 1971-72, quando derrotou a equipe luxemburguesa do Jeunesse Haute-Charade por 13-0. Durante a proibição imposta aos clubes ingleses de disputar competições da UEFA, foi criada pela FA a Copa de Membros Ingleses, vencida por 2 vezes pelo Chelsea. Os Blues também possuem 4 títulos de Supercopa da Inglaterra, 5 títulos de Copa da Liga Inglesa, além de 8 títulos de Copa da Inglaterra, tendo sido a primeira conquista da temporada 1969-70 e a última em 2017-18. O Chelsea também possui 2 títulos de segunda divisão inglesa. Já na primeira divisão da Inglaterra, os Blues possuem 6 títulos conquistados, tendo 5 dessas conquistas ocorrido depois da criação da Premier League. Gigante de Londres, os Blues foram o único clube a levar a glória mundial para a cidade, tendo este vencido o Mundial de Clubes da FIFA de 2021 sobre a equipe brasileira do Palmeiras. Já no cenário europeu, o Chelsea possui 2 títulos de Taça dos Clubes vencedores de taça, além de 2 títulos de Supercopa Europeia e 2 títulos de Europa League. Já no grande torneio do continente, a Champions League, o Chelsea chegou em 3 finais, conseguindo 2 conquistas. A primeira na temporada 2011-2012, quando venceu a equipe alemã do Bayern de Munique. Já o bicampeonato veio na temporada 2020-21, quando derrotou o também inglês Manchester City na final, garantindo assim sua segunda Champions League da história. E assim encerramos por hoje. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like e, claro, inscrever-se no canal para não perder nenhum vídeo futuro. E se você conhece mais algum fato ou quiser saber mais sobre alguns falados, comenta aí. Até a próxima aventura esportiva, fiquem com Deus e até mais!